para esse jogo o Tite vai promover mudança no time titular. Pelo que eu apurei, o time que treinou hoje foi Rossi no gol, Varela na lateral direita, aí vem a surpresa, Léo Ortiz na zaga, junto com Léo Pereira na lateral esquerda, Ayrton Lucas no meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Ou seja, uma mudança no setor defensivo com a entrada do Léo Ortiz na vaga do Fabrício Bruno. Nem era algo planejado para esse momento, mas, pelo que me falaram, o Fabrício Bruno apresentou muito desgaste físico e faz total sentido. É um jogador que vem de uma maratona de jogos alucinante com o Flamengo e com a seleção brasileira, isso entre viagens, fuso horário. Então, faz sentido poupar o Fabrício Bruno nesse momento. Eu espero que seja poupar. Não faz sentido se ele botar o Léo Ortiz como titular a partir de agora na vaga do Fabrício Bruno. Estamos falando de um jogador está na seleção do Campeonato Carioca, tudo bem, Campeonato Carioca, mas está lá. Um jogador que atuou dois amistosos com a camisa da seleção brasileira e foi bem demais. Um jogador que vem numa sequência absurda há muito tempo, atuando em alto nível. Um jogador que foi até elogiado por nada mais nada menos que Luiz Soares, que falou que o Fabrício Bruno é o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro. Então esse é o provável time do Flamengo. O planejamento era botar o Léo Ortiz como titular no domingo contra o Atlético Goianiense, mas por conta desse desgaste físico aí do Fabrício Bruno, entra o Léo Ortiz agora contra o Palestino. Jogo para o Flamengo golear, hein? Mais 50 mil presentes, então é jogo para o Flamengo deitar e rolar no Maracanã, porque eu tenho certeza que o Flamengo tem condições de fazer isso. O assunto agora é mercado da bola. Segundo o jornalista Rudi Gallet, a Atalanta da Itália planeja fazer uma nova oferta ao Flamengo na próxima janela, na janela do meio do ano. Lembrando que essa janela é uma janela considerada mais agressiva por parte dos clubes europeus, né? Quando termina a temporada e inicia uma nova. Então, os clubes da Europa, eles costumam gastar mais nessa janela do meio do ano do que na janela do início do ano. O clube da Itália, a Atalanta, já fez aí uma primeira proposta na janela passada, né, do início do ano, que foi recusada pelo Flamengo. O Flamengo não queria vender ali, naquele momento, o zagueiro Fabrício Bruno, ele que está jogando muita bola com o Tite, chegou à seleção brasileira, foi convocado pelo Dorival Júnior, disputou os 2 amistosos como titular dessa nova seleção, né, com o Dorival. E o Fabrício Bruno tá muito bem, né, com o Tite, figurou aí na classificação, né, nos melhores do Campeonato Carioca, não à toa ao lado do Léo Pereira. Então, o Flamengo que mantém a sua postura de ouvir as propostas dos clubes, mas não quer vendê-lo nesse momento. Acontece que se chegar uma proposta aí surreal da Itália, clube europeu botar o dinheiro na mesa, aí não tem jeito. Mas vamos acompanhar essa situação e ver aí qual será a próxima proposta da Atalanta nessa janela do meio do ano. Você venderia Fabrício Bruno? Por qual valor? Ou não venderia nesse momento? Bora falar agora sobre um lateral esquerdo que revelou ter sido procurado pelo Flamengo. Me refiro a Douglas Santos, lateral esquerdo de 30 anos de idade, atualmente no Zenit. Você vai lembrar dele. Bons recursos, tem qualidade técnica, já foi inclusive convocado para a seleção brasileira em outros momentos. Jogador revelado no Náutico, com passagem pelo Atlético Mineiro, até que se mandou para o Hamburgo. Da Alemanha ele foi para o Zenit, onde joga desde a temporada 2019. Pois bem, em entrevista ao Globo Esporte, o Douglas afirmou o seguinte, abre aspas, o interesse do Flamengo aconteceu. Meu empresário me informou sobre isso, dizendo que o clube perguntou sobre mim. Isso inclusive aconteceu na última janela do começo do ano. Douglas completa. E eu disse para o meu empresário que o momento certo vai chegar. Meu planejamento na Europa ainda não se concretizou. Tenho o sonho de jogar a Champions League de novo. Fecha aspas. Na teoria, o Zenit se classificaria para a Champions. O time tem sido campeão com enorme frequência. No campeonato atual ele era o vice-líder, mas já recuperou a primeira colocação e como líder ele participaria da Champions. Só que por conta daquele embargo, das punições previstas à Rússia por conta do conflito com a Ucrânia, os times russos não têm participado da Champions. Então, a menos que ele se mude de clube ou que a guerra termine, o Douglas Santos não vai ter esse sonho de voltar a jogar Champions realizado tão em breve. Titular absoluto com a camisa do time russo,
Na atual temporada, 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. Imagino que esse contato com o Douglas talvez tenha até acontecido antes de o Matias Vinha ser contratado. Não dá para imaginar que nesse momento, com o Vinha e com Ayrton Lucas, o Flamengo siga buscando um jogador para essa posição. Só para completar sobre o rubro-negro, a primeira partida em casa na Libertadores da América, marcada para essa quarta-feira contra o Palestino, já são mais de 45 mil ingressos vendidos.